SBT, a cara do Brasil. Bom dia para você, meu irmão e minha irmã, que já está sintonizado aqui no programa Diário Espiritual. E já inicio esse programa fazendo uma pergunta. Você já leu a palavra de Deus hoje? Você já rezou, já agradeceu a Deus pelo dom que Ele manifesta sempre na sua vida? Já estamos na sexta-feira, vivemos toda uma semana na graça de Deus. Será que nós tivemos tempo para assim agradecer ao Senhor? Ou as atividades, os trabalhos foram tão intensos que a gente não teve nem tempo para lembrar de Deus? Precisamos parar, caríssimos irmãos e irmãs. O ativismo não salva. O que salva é a gente estar em comunhão com Deus. E como a gente vê sempre na palavra de Deus, Jesus indo para a sinagoga rezar, Jesus indo para um lugar deserto rezar, nós, sendo seus irmãos, não podemos ter atitude diferente. Também nós precisamos parar para refletir, para rezar, para agradecer ao nosso Deus. E esse nosso programa aqui, sempre essa proposta de nós fazermos uma parada na nossa vida para assim estarmos em comunhão com o Senhor. Por isso vamos também aqui meditar a palavra de Deus, nesse mês que somos chamados a intensificar a nossa leitura da palavra de Deus, para percebermos que a palavra de Deus nos revela uma pessoa que deve ser o centro da vida de cada um de nós, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos meditar hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 33 a 39. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. O vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ninguém, depois de beber o vinho velho, deseja o vinho novo, porque diz: o velho é muito melhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nos aproximando do final de semana, mas antes vamos fazer a reflexão, a meditação da palavra de Deus, para nos ajudar então a ter uma atitude segundo a vontade do Senhor. O texto que foi lido para nós hoje nos fala acerca do jejum. Então Jesus foi procurado por alguns fariseus e ali dizendo: olha, os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam com frequência, mas os seus discípulos só comem e bebem. E Jesus então foi bem realista com eles. Pode os convidados de um casamento jejuarem quando o noivo está com eles? Pois quando o noivo for tirado, aí sim eles vão jejuar. Por que Jesus diz isso? Porque com certeza, para quem Jesus veio, ou seja, para o povo judeu, o povo da salvação, não reconheciam Jesus como sendo verdadeiramente o Messias. Eles pensavam que Jesus era apenas um charlatão, era um impostor, e por isso não conseguiam perceber a grandiosidade. Por isso que eles questionavam porque os discípulos de Jesus comiam e bebiam, enquanto os outros discípulos ficavam ali naquele jejum, naquele rigorismo, aguardando o Messias, sendo que o Messias já estava ali no meio deles. Por isso que Jesus então conta essa passagem do vinho e também do remendo. Ou seja, para percebermos a presença de Jesus já no meio deles. Não adianta a gente fazer um jejum que nos distancia dessa presença de Jesus hoje na palavra e também na vida dos irmãos e das irmãs. Hoje nós podemos enxergar muito bem Jesus na pessoa do irmão e da irmã,
Então, tem muitas pessoas que dizem e batem no peito dizendo: olha, eu jejuo uma vez por semana, eu jejuo 2 vezes por semana, mas depois que jejuam, depois vai lá e maltrata a esposa, maltrata o esposo, maltrata uma pessoa pobre, uma pessoa humilde. Então, é o que Jesus está querendo dizer no Evangelho de hoje. Esse jejum não é válido, porque o jejum, ele precisa nos tornar cada vez mais humildes, mais mansos, mais abertos à graça de Deus. Foi o que Jesus então fez lá no deserto. Jesus jejuou para se tornar não soberbo, não reconhecer ser o Todo-Poderoso, mas na simplicidade, na humildade para fazer a vontade de Deus. Jesus se tornou cada vez mais dócil para confiar em Deus, para ter essa obediência ao Pai. E toda pessoa que jejuma, para que esse jejum verdadeiramente seja frutuoso, ele precisa trabalhar na pessoa esta dimensão da humildade, da simplicidade, da generosidade, desse desejo de estar a serviço cada vez mais dos irmãos e das irmãs. É o que Jesus quer nos ensinar através dessa passagem de hoje que nós acabamos de ouvir, caríssimos irmãos e irmãs. Então não adianta muita coisa se eu não consigo colocar essa carga de amor que o Senhor pede a cada um de nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o jejum, sim, ele é válido, mas, como eu já disse, ele é válido para trabalhar em cada um de nós, nos tornarmos pessoas mais dóceis, pessoas mais humildes, e não para sermos pessoas amargas como fel, e também para brigar com as pessoas, para humilhar as pessoas. Então esse jejum não está servindo de muita coisa na vida de cada um de nós. Que a leitura, a meditação da Palavra de Deus nos aproxime cada vez mais desse Jesus, que vem ao nosso encontro para trazer essa libertação, que todas as atitudes, os exercícios, as obras de misericórdia que nós praticamos, nos aproxime cada vez mais de Deus e do seu reino. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora eu convido você para que juntos possamos rezar essa oração do Pai Nosso, pedindo que o Senhor tenha piedade, que tenha misericórdia de cada um de nós, para que a nossa vida seja um verdadeiro serviço às pessoas mais humildes, mais necessitadas. Que todas as práticas espirituais que fazemos nos tornem cada vez pessoas mais dóceis à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos, nesse momento, na graça de Deus, vamos implorar a bênção do Deus Todo-Poderoso, que abençoe esta água que nós preparamos com tanto carinho, que essas mãos ungidas por Deus possa abençoar e atrair cada vez mais a bênção e a graça de Deus sobre todos nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. E nessa sexta-feira é o dia de abençoar as casas. Então eu quero abençoar a sua casa, meu irmão, minha irmã, que você possa também abrir a porta do seu coração, a porta da sua casa, para acolher essa bênção do Deus Todo-Poderoso. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Oremos. Favoreceis, Senhor, com a vossa graça e vossa misericórdia, esta família que vos pedem a vossa bênção. Que Ele vos louvem agradecidos por vossos incontáveis benefícios, guardai-os dos perigos, abençoai esta habitação. Sede refúgio para com todos que nela moram.
Acolhei-nos todos um dia em vossa casa no céu, por Cristo nosso Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, tenham um bom final de semana, fique na paz de Cristo e até segunda-feira com mais um programa Diário Espiritual.